Gente, vamos falar sobre saúde mental, em específico a saúde mental dos homens, né? Olha, vocês sabem que o Bem-Estar da Manhã se preocupa com a sua saúde integral, né? E a saúde mental do homem ainda, gente, é um tabu. O que é isso? As pessoas não gostam de falar, foge da conversa, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não gosto, é bobagem, eu vou pagar pra ficar falando, eu falo com qualquer pessoa, não é assim, né? Mas isso tem consequências gravíssimas. Olha, o homem que já fez pode dizer, né, qual é essa sensação de liberdade, de cura e transformação, né? E olha, consequências graves que poderiam ser prevenidos, né, e tratados. E para a gente conversar sobre esse assunto, recebo aqui com muito carinho o psicólogo André Caetano. Bom dia, André. Olá, bom dia. Seja bem-vindo. Vamos falar de saúde mental do homem. Vamos, um assunto tão importante, né? Precisamos abordar. Importante, nossa. André, vamos falar, eu falei um pouquinho ali sobre tabu, né? Você acha que já melhorou um pouco? Hoje o homem, ele já procura cuidar mais da sua saúde mental? Olha, acredito que está melhorando progressivamente, mas ainda a gente está andando muito devagar. Muito devagar. Muito devagar. A gente tem muito esse estigma de que o homem ele precisa ser forte, de que ele precisa ser o provedor, de que ele precisa cuidar da família. Dar conta de tudo. Dar conta de tudo, não pode né? sofrer. Não pode sofrer, não pode sentir, porque o homem que sente, ele não é um homem produtivo. Sim. Né? Então, eu acho que são temas que a gente precisa estar abordando, precisa estar acessibilizando para as pessoas, para que as pessoas entendam. Todo mundo é portador de sentimento. Sim. Né? E reconhecer os próprios sentimentos é uma forma de quebrar ciclos de violência, de manter a família parental ali, né? De sustentar, né? O lugar onde a gente se localiza. Então, acho um tema muito importante para a gente estar conversando. E você disse algo aí, né? O homem que sente, ele não produz. E ao contrário, né? O ser humano que sente, se um homem que está nos acompanhando agora, você diz, né? Se eu sentir, não vou produzir? Não, ao contrário. Realmente, se você sentir, você vai produzir, né? Exatamente. A gente tem, por exemplo, incutido na nossa sociedade, frases do tipo, trabalhe enquanto eles dormem. Mas, poxa vida, se eu não dormir, eu perco massa cinzenta, eu perco memória, eu tenho uma série de sintomas que vão se manifestando ali. Então, cuidar da saúde é ser mais produtivo, é ser mais eficiente, é ser mais amoroso. Então, precisamos olhar para isso. Muito bom, isso é tão importante, né? E como que o homem, então, ele pode olhar para isso, né? Vamos olhar, então, que ele não sabe. A gente fala, vai, homem, cuidar da sua saúde mental. Primeiro, o que é saúde mental? Como esse homem vai, como ele começa a dar o primeiro passo? Olha, a participação da família é muito importante nesse auxílio, né? Porque pode haver resistência desse cuidado, né? Sim. Tem muita gente, por exemplo, que associa uma psicoterapia a um trabalho psiquiátrico com coisa de louco, né? É. E se a gente for olhar, a grosso modo, então tá todo mundo meio louquinho, né? Porque quase todo mundo tá precisando. Ninguém se salva, não. Tá quase todo mundo precisando um pouco, né? Então, a participação da família, o reconhecimento ali dos sintomas, né? Por exemplo, uma irritabilidade exagerada, né? Muito sono, né? Sono em demasia ou a falta de sono, né? O apetite, né? Comportamento arriscado, né? Muitas vezes a gente se colocar em situações de risco. Então, todos esses são sintomas que podem representar alguma disfunção ali emocional, alguma alteração de humor, alteração de humor, né? Muito rápido, né? Ou muito intenso, né? Uma agressividade exagerada. Agressividade e também aquela sensação de falta de sentido de vida, sensação de falta do prazer da vida, né? Você sabe, um sintoma depressivo muito característico é a pessoa não se reconhecer. Como assim? Por exemplo, eu sou o André, sou psicólogo, né? E atuo faz 5 anos como psicólogo e, de repente, eu não me reconheço como psicólogo, eu não me reconheço como André, não me reconheço como homem, sabe? Então, tudo isso podem ser sintomas que podem indicar uma depressão, que podem indicar uma ansiedade, pode indicar um desajustamento social, né? Então, não reconhecer a si próprio pode ter a ver com esses sintomas que a gente pode reconhecer, que a família pode ajudar a reconhecer. Ajudar a reconhecer, porque os prejuízos vêm, né? Vem. André, eu tenho também a impressão que os homens, eles vão, como você falou bem no começo, né? Que ele tem que ser o provedor de tudo, ele tem que dar conta de tudo, ele não pode sofrer. E essa também, quando ele se percebe ainda assim, já doente, sofrendo os prejuízos da falta de cuidado, ele ainda vai se adaptando àquele mal-estar
e não procura, e mesmo assim nem fala, né, dentro de casa que ele não está bem, né? Às vezes as pessoas dentro de casa também não conseguem acessar essa pessoa. Exatamente. E a forma como ele, às vezes, o homem, ele pode evitar o cuidado, mas ele vai querer evitar a dor. E como que às vezes ele pode querer evitar a dor? Né? Às vezes o consumo de álcool, consumo de drogas, né? Agora a gente está com uma febre das bets, né? Das casas de apostas, Isso dos que eu ia falar sites, agora, né? Então ele pode deslocar a atenção, né? Para isso também. Então tudo isso podem ser sintomas ali que mostram que alguma coisa não tá no lugar, né? Não tá no, não tá então, ajustado. Conta pra gente, né? Vamos supor, né? Pra quem está acompanhando agora, por exemplo, e percebe, né? O homem dessa casa precisando de um cuidado ainda mais especial, um cuidado nesse tratamento especialmente mental. Como que pode chegar, como deve falar para esse homem que ele precisa se cuidar? Então, esse é um desafio. Opa! Esse é um desafio muito grande. Imagino que através de exemplos, por exemplo, você tem um parente, um amigo que passou por um tratamento psicológico ou psiquiátrico, pode convidar para estar conversando, né? Mostrando exemplos, acessibilizando programas como esse, mostrando programas como esse, onde a gente debate esse tipo de tema, pode ser uma forma do homem acessar essa informação, descobrir que não há problema em cuidar da saúde, porque quando eu cuido de mim, eu cuido de quem está ao meu redor. Né? Então, isso é fundamental. Tudo fica cuidado, né? Isso. E a vida fica mais leve, né? Olha, a gente tá falando de tabu, né? Dessas pessoas que também não gostam nem de falar sobre isso. Quando você vai falar... Eu falo pro meu pai, né? Pai, vamos fazer... A Daniela, você não tá, olha só o que você tá me falando. Olha só para que tá falando, né? Assim, não gosto nem de conversar. E a gente tem que começar a descobrir qual é a linguagem desses homens, como a gente pode se aproximar para que eles possam começar a se cuidar. Depressão, ansiedade. Homem também tem depressão pós-parto da mulher? Olha, eu não sei dizer se depressão pós-parto, mas o homem tem muita depressão. Existe um manual psiquiátrico, né, que é um livro onde a gente consulta os transtornos, chamado DSM. No DSM existe uma prevalência onde a maior parte dos transtornos são manifestos percentualmente, em maior parte, nos homens. Ansiedade, depressão, ideação suicida, transtorno bipolar, borderline, tudo isso acomete mais os homens. Por quê, né? Então, acredito eu, pode ter uma questão de ordem genética? Pode, mas acredito eu também que pela a falta de acessibilizar esse cuidado, a falta de reconhecer os sentimentos, né? A dificuldade de reconhecer os sentimentos, de sabe, conseguir partilhar o que sente, né? De não se sentir numa rede de apoio, né? Então, o homem ele não precisa ser uma pedra, ele precisa ser um fluxo, ele precisa reconhecer e ir liberando e soltando esses sentimentos, sabe? Ser um fluxo, né? Boa palavra, né? Ser um fluxo para realmente não deixar parado, né? Não ser ele esse muro alto, né? Inquebrável, né? Que possa aguentar tudo e todos. Existe também um outro lado, né? O excesso de cuidado. Nós estamos vivendo também, vindo de uma geração, eu acho, que é aquela geração de um cuidado excessivo, né? Que a mãe, que tem um filho homem, né? É o excesso de cuidado, e esse excesso de cuidado pode deixar esse homem frágil demais? Pode. Existe um teórico chamado Donald Winnicott que vai citar a mãe suficientemente boa, né? A mãe que cuida demais, às vezes, impede com que o filho sofra frustrações, né? E se esse filho não sofre frustração nenhuma, como que ele vai se preparar para o mundo lá fora? Sabe? Então, algumas pequenas angústias, algumas pequenas limitações que os próprios pais precisam reconhecer neles para poder ajustar, mostrar que os pais são humanos, os pais têm limite também. Então, é importante que os pais falem dos seus desafios, das suas dificuldades dentro de casa, dos seus próprios sofrimentos para os filhos dentro de casa, para eles se tornarem adultos também. Reconhecer o sentimento dos pais, né? Sim. E assim, reconhecer neles também, né? Porque se a gente tem pais que falam de sentimento, o filho passa a achar que é normal falar sobre isso, né? E a melhor forma de cuidar desse tabu é a gente levar para os nossos filhos que sentir é natural, que chorar não é coisa de mulher, sabe? Sim. Que é permitido com que a gente
né, fique triste de vez em quando, né, sofra de vez em quando, mas que passa, mas que ele está acolhido ali por esses pais, sabe? Então, tudo isso é muito importante para a gente desmistificar o cuidado da saúde mental. Olha que interessante, né? Então começa lá de pequenininho, gente. Não é só você homem depois dos seus 30, 40, 50 anos, 60, 70. Pode cuidar, claro, enquanto há vida, há esperança e há uma demanda, uma necessidade de cuidado. Então, mas dentro de casa, com o seu filho pequeno, seja qual for a idade dele, a importância dele entender que na vida tem sofrimento, sim. Porque é difícil para um pai, para uma mãe, preparar um filho para o mundo, né? Em especial um homem, né? É difícil. E muitas vezes não existe preparação. Não né? existe. O que prepara muitas vezes é a TV, é os jogos, é a sociedade, né? Então, por exemplo, a gente tem um exemplo muito clássico nos desenhos animados. O que a criança consome desde cedo? Super-heróis, que são fortes, que derrotam o mal, né? Que eles podem até perder, mas eles têm que superar tudo e todos. E que o bem vence sempre, né? né? O bem vence sempre, né? Então, de certa forma, esse contato muito com os conteúdos mais digitais, externos, ao invés dos conteúdos intrafamiliares, pode educar a criança e pode demonstrar outras imagens, outros padrões hegemônicos de masculinidade, por exemplo. O que você quer dizer com isso? Padrão hegemônico de masculinidade é como a gente já tem a masculinidade constituída na sociedade, como esse homem que é onipotente, onipresente, que precisa se sobressair a tudo, sabe? Então, conteúdos, né, que mostrem uma possibilidade do homem sentir, né, ou dentro de casa mesmo, né, com os pais, demonstrando esse tipo de acolhimento, pode ser muito funcional. Sendo ainda funcional, é perceber o que esse pequeno grande homem, que é esse menininho que está lá dentro de casa, né? Perceber nele qual é a força e quais são as fragilidades dele também, né? Os pais também têm uma preocupação muito grande quando escutam uma conversa dessa, como eu e o André estamos aqui, né? De deixar esse menininho um homem muito forte, muito protegido, ou muito protegido, mas talvez começar a ter uma sensibilidade. É importante, André, o pai e a mãe começar a mudar um pouquinho o foco, a perceber mais a criança do que o seu próprio desejo? Sim, sim. E hoje a gente carece de tempo qualitativo dentro de casa, muitas vezes, né? Por questões de trabalho, estudo e todas as demandas que precisamos dar conta no dia a dia, né? Falta um pouco desse tempo qualitativo de passar com a criança, de sentar, ouvir que ela tem, né? A dizer do que aconteceu na escola, as frustrações na escola, né? Porque quando uma criança passa por uma, sei lá, por uma desavença ali na escola, como que esse pai cuida? Como que esse pai acessa essa criança, sabe? Então, olhar para esse sentimento, entender que a criança não é um projeto pessoal dos pais, mas ela é ela por ela mesma, sabe? A gente dá esse empurrãozinho para que ela possa bater asas. Olha que bonito, né, gente? Como é linda a vida, né? A vida é feita de acertos e de falhas, né? De erros e acertos, e de alegrias e de sofrimentos. É de encarar tudo isso. Acho que viver está mais ou menos ligado a isso, né? Com certeza. E o homem bom para viver é esse que sabe lidar com seus sentimentos. E o homem que não se reconhece como super-homem, o homem que se reconhece como homem. Se reconhece como homem. Como homem. Como ser humano homem. Com limitações, com fragilidades, com necessidades de amor, de afeto também. Sim, né? Quero carinho, também quero afeto, também estou cansado, né? Exatamente. Vamos fazer juntos. Pode, fica tranquilo, homem, respira. É possível. É possível, né? Possível. E fica tranquilo, que independente da sua idade, né? Às vezes um homem que esteja acompanhando agora fica pensando, ai gente, mas eu já tô aí com 50 anos. Dá tempo, né? Dá tempo, a vida não se encerra aos 50, não. né? Eu costumo dizer que a vida é como um rio, é um fluxo que só vai. Então a vida é uma eterna construção, né? A gente está em um eterno movimento, né? Então as coisas não acabam, simplesmente. Vai acabar talvez quando a gente fechar nossos olhinhos e ir para um outro lugar, Sim. né? Mas até lá a gente está vivendo e até lá a gente tem a possibilidade de amar e de ser amado. Amém, que assim seja. Muito amor para você. Obrigado. Muito amor para quem nos acompanha, né? Que esses homens que sejam tocados para se cuidar, para você poder viver
Cuide-se, é muito importante, você é valioso. Então comece a dando esse valor e cuidando de você. André, muito obrigada. Eu que Adorei agradeço. sua participação. Foi muito bom te receber. Muito obrigado também pela oportunidade e vamos levar esse tipo de diálogo, né, para a sociedade, vamos difundir cada vez mais, não só no Setembro Amarelo, né, que é uma data muito importante, para que a gente possa cuidar da nossa sociedade, no geral, dos homens e da sociedade. Do mundo e do planeta, Isso. todinho. E tem tantas rodas de homens, tem conversas. E, gente, olha, graças a Deus, hoje o mundo está abrindo aí, quebrando muitos paradigmas.